Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Como vocês disseram, eu sou a Giovana. E hoje eu vou apresentar para vocês a minha mostra folclórica, que tem como objetivo resgatar as crendices e as superstições genuínas da sexta região tradicionalista. Para realizar esse estudo, buscamos duas ferramentas principais. Primeiramente, as revisões bibliográficas e logo em seguida, as pesquisas de campo. Nós escolhemos como cenário para esta pesquisa a Ilha dos Marinheiros e como sujeitos de estudo as mulheres que lá vivem. A ilha, por ser um patrimônio histórico da cidade de Rio Grande em virtude da preservação da cultura portuguesa, e as mulheres, por entendermos que as vivências femininas e essas relações com a natureza, com a família, com a religião, são fortes determinantes na manutenção dos conhecimentos populares e do imaginário social. A ilha ela surge na história do Rio Grande do Sul quando, no ano de 1737, o brigadeiro José da Silva Paz aporta na vila do Rio Grande de São Pedro a fim de construir uma fortificação militar, o Forte Jesus Maria José. E segundo registros locais, a madeira utilizada na construção da ilha, na construção do forte, foi extraída da ilha. Ela é um distrito do município de Rio Grande, que sem dúvidas é um lugar mágico, possui diversas belezas naturais aliadas a uma fascinante riqueza cultural e está dividida em 5 regiões: Porto Rei, Marambaia, Coreia, Fundos da Ilha e Bandeirinhas. Se vocês quiserem ver, este é um mapa de Lisandro Abreu de Paula, um aluno da Escola Municipal da Ilha dos Marinheiros. Ele tem 12 anos e conseguiu interpretar muito bem as 5 regiões e as suas principais características. Vocês gostariam de dar uma olhadinha? As mulheres que vivem na Ilha dos Marinheiros, em sua grande maioria, são descendentes de açorianos e vivem lá, de forma geral, cultivando legumes e flores, praticando a cestaria, principalmente em vimes e jornais, também os abrolhos e os crochês em fios de saco. Durante as minhas entrevistas, as minhas pesquisas, eu tive a oportunidade de conviver com algumas das famílias genuínas da Ilha dos Marinheiros. E a partir dessa convivência, eu formei um vínculo muito grande com elas. E aí, então, eu tive a oportunidade de trazer essa riqueza, que são heranças familiares, algo muito precioso para elas. Durante as minhas, então, essas entrevistas, eu conheci principalmente com a dona Iraci os bem casados e os doces, a partir da sua filha, que é uma confeiteira renomada da Ilha dos Marinheiros. E eu gostaria de oferecer para vocês, porque com certeza é um pedaço da cultura portuguesa que está presente na ilha. Esses são bem casado, temos também o pastel de Belém e o doce de abóbora. Eu aconselharia os pastéis de Belém e os bem casados, são muito bons. Se vocês quiserem provar. Tá bem, enquanto isso eu vou explicando para a gente não passar do tempo. Com a dona Edilane... Não, pode pegar. Com a dona Edilane, eu descobri que as receitas portuguesas, elas têm a sua base principalmente nas gemas dos ovos, porque as mulheres lusitanas utilizavam muito as claras para deixar as suas saias engomadas. E então elas desenvolveram essas receitas. Com a dona Fátima, que mora há muitos anos na ilha, eu descobri a tapeçaria, feita em juta, que tem cores e formas tipicamente portuguesas. Os abrolhos, como eu disse para vocês, e os crochês feitos em fios de saco. Essa é uma garrafa de jurupiga, que é muito conhecida na nossa região e também no Rio Grande do Sul. Ela é uma bebida artesanal, que é feita exclusiva na ilha. Essa garrafa ela foi cedida pelo seu Hermes, que é o principal produtor da bebida na região. E aqui, se eu não me engano, principal produtor da bebida na região. E além de me fornecer essa garrafa, ele me apresentou a sua esposa, que é a única mulher que mantém até hoje a montagem dos buquês de costa. Eles eram lindos, infelizmente somente esse resistiu à viagem e ao tempo de conservação. Ele é uma montagem bem diferenciada que é típica da ilha. Durante as minhas entrevistas, eu pude perceber que as crendices e superstições do imaginário social daquela localidade estão principalmente ligadas à natureza, à religião e ao desenvolvimento das crianças. Com a dona Fátima, que foi uma das minhas entrevistadas, como eu já disse para vocês, eu descobri o batizado da lua, onde a mãe realiza ele para que a criança tenha saúde. E então, ela apresenta a criança à lua antes dela completar 7 dias
proferindo a seguinte reza: lua, luar, me deixa esse filho, me ajuda a criar. E eu descobri com a minha mãe que a minha avó fez isso comigo quando eu era pequena. Com a dona Iraci, eu descobri as estrelas de cinzas, que são um pouquinho parecidas com as cruzes de sal, que são conhecidas em todo o Rio Grande do Sul. Onde a mulher mais velha da casa desenha estrelas de cinza em seus 4 cantos para afugentar os temporais. Mas foi com a dona Nadir, que tem 74 anos, nasceu e vive até hoje na Ilha dos Marinheiros, que eu tive a oportunidade de resgatar crendices e uma crendice genuína da sexta região tradicionalista. A entrevista se realizou na casa dela e nós começamos conversando sobre como seus avós vieram da Ilha dos Açores para a Ilha dos Marinheiros, sobre ela ser a pessoa responsável, digamos assim, pela capela de São João Batista e das festividades da comunidade católica daquela região. Ela nos convidou para sairmos e passearmos e nos disse que no terreno onde era a casa dela existiu o casarão de Faustina Centeno da Silva, que era sobrinha do general Bento Gonçalves da Silva. Através dos acervos da ilha eu consegui essa, digamos, foto da senhora Faustina. E que em 1845, se vocês quiserem pegar, essa senhora recebeu Dom Pedro II enquanto ele visitava a Ilha dos Marinheiros. E na volta do casarão havia um lindo pátio com uma parreira e que o rei exigiu fazer todas essas refeições nesse local. E que também foi ali que ele presenteou a sua anfitriã com a imagem de Nossa Senhora. Então voltamos à capela de São João Batista, a qual ela nos convidou para entrarmos e conhecermos o seu interior. E lá havia a imagem bicentenária de São João Batista na parte mais alta do altar. E à sua direita havia a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu tive a oportunidade de conhecer, como vocês viram pela foto, aqui temos Nossa Senhora no andor. E ela nos disse que a santa não se encontrava no andor, pois, a partir daí, eu descobri uma crendice genuína da minha região. Os fiéis retiram as flores e as levam para casa, acreditando que as mesmas sejam abençoadas pela santa. Mas é muito importante que esses fiéis tenham realizado todo o círio da santa em volta da ilha. Por ser uma santa peregrina, ela é muito famosa na Ilha dos Marinheiros. E então eu trouxe uma réplica dela e gostaria de oferecer, infelizmente eu acredito que vocês não possam pegar, porque vocês têm toda uma jornada para fazer ainda pelas prendas, mas flores por serem peregrinos do tradicionalismo e também por estarem hoje trabalhando de forma voluntária aqui, se vocês quiserem pegar. Assim, eu encerro a minha mostra folclórica. Eu tentei ser muito objetiva, porque eu tinha muita coisa para falar. Foram 2 anos de trabalho, pois eu fiz ela para a mostra, eu planejei esse estudo para a mostra folclórica da fase regional, então a aprimorei para a fase estadual. Mas, se vocês quiserem perguntar sobre os artesanatos, sobre as lembranças, eu posso mostrar para vocês o que tem ali dentro. Eu fico à disposição. Tudo bem. Posso mostrar para vocês o que tem dentro? Tudo bem. Então aqui nós temos os doces, um patuá, que é muito conhecido no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, com os principais símbolos das crendices e das superstições: o sol, o olho grego, a mãozinha fechada, a chave de São Pedro. E depois, uma jurupiga para vocês poderem levar para casa. E em alguns deles temos uma jurupiga e um vinho artesanal, para que vocês possam sentir um pouquinho do sabor da ilha. Esse é vinho. Vocês querem provar um pouquinho? Não, agora não. Talvez depois. A jurupiga, que é a mesma que tem aqui, ela é um vinho. E também, isso é coisas que a gente aprende indo visitar a Ilha dos Marinheiros, né? Eu aprendi a fazer a jurupiga, claro que não com toda a experiência do seu Hermes, mas ele me ensinou que a principal diferença entre a jurupiga e o vinho artesanal é que ela, em vez dela ser destilada e fervida como vinho, o vinho ele é destilado e fervido e não há um acréscimo muito grande de álcool. A jurupiga, ela tem 20% dela, é totalmente álcool puro. Então, essa é a principal diferença entre a jurupiga e o vinho. E também, quando vocês receberem, se
Se vocês encontrarem pequenos pedacinhos da uva na jurupiga, da casca, não estranhe, é porque como ela é um produto artesanal, não haveria um processo químico. Se ocorresse algum processo químico, acabaria descaracterizando a jurupiga. Vocês têm alguma pergunta? Eu tinha muita coisa para falar, mas infelizmente, o tempo é curto. Sobre os abrolhos, posso falar? Posso contar para vocês? Tudo bem. Sobre os abrolhos, só para fechar o tempo certinho, as mulheres lusitanas, quando elas vieram para cá, na Europa, eles eram popularmente conhecidos, mas em fios de seda, em tecidos muito refinados. E elas chegaram aqui e não havia esses tecidos. Então elas pegaram sacos de farinha, de açúcar que vinham nas embarcações, desfiavam e costuravam. E aderiram a essa prática também no crochê. Acredito nisso. Sim. E aqui é o abrolho, ele é feito com a mão, não é com agulha. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Nos vemos.